Olá, eu sou Thaís, enfermeira parceira do Grupo Castelli, e a gente fala hoje sobre as melhorias que o nosso corpo vai apresentar depois que eu deixar de fumar, depois que eu largar o vício do tabagismo. Primeiramente, é importante eu pontuar que as questões do largar o cigarro são mais com questões comportamentais e emocionais pelo fator de dependência química do cigarro. Para vocês terem uma ideia, 20 minutos após eu largar o meu último cigarro, vai ter uma melhora potencial, tanto dos níveis da pressão arterial quanto dos batimentos cardíacos. Depois das 8 horas que eu largo o cigarro, aumentam o nível de oxigênio no sangue. Consequentemente, as células do meu corpo ficam melhores alimentadas por se chegar oxigênio em todas as minhas células. Entre as 24 horas e as 48 horas após eu largar o cigarro, o meu olfato e o meu paladar tendem a melhorar, a se normalizar. Por isso que é muito comum o ganho de peso logo depois que se larga o cigarro, porque o tabagista, quando ele fuma, ele não tem o seu paladar estabelecido. Depois que o seu paladar ele se normaliza, consequentemente ele consegue sentir melhor o gosto dos alimentos e tende a se alimentar melhor. Então é muito comum esse ganho de peso, tá? Mas nada que pode ser orientado e acompanhado pela nutricionista também. Depois das 72 horas que eu largo o cigarro, os meus brônquios, o que quer dizer isso? São as estruturas que acontecem as trocas gasosas. Eles vão facilitar a minha respiração porque eles estão, entre aspas, mais limpos. Eu não tenho mais a nicotina circulante ali dentro do meu pulmão. De 1 a 2 semanas após eu largar o cigarro, melhora consideravelmente a minha circulação sanguínea e, consequentemente, diminui muito o risco do desenvolvimento das infecções respiratórias. De 1 a 9 meses depois que eu larguei o cigarro, acontece uma regeneração pulmonar. Consequentemente, melhora a qualidade respiratória e com isso o indivíduo tem uma diminuição dos episódios de tosse, ele tem uma diminuição dos episódios de coriza, ele tem diminuição dos episódios de falta de ar ou desse desconforto respiratório. E após 1 ano que eu deixo o cigarro, diminui consideravelmente o risco das doenças cardiovasculares. Elas quase se equiparam ao mesmo nível das pessoas que nunca fumaram. Após 5 anos, o risco de AVC ou de acidente vascular cerebral ou o derrame, ele é praticamente igual ao também o risco das pessoas que nunca fumaram. Para vocês terem uma ideia aí de quanto existe essa regeneração das estruturas do nosso corpo. Depois de 10 anos, melhoram consideravelmente o potencial respiratório e, consequentemente, diminui o risco do desenvolvimento do câncer. Para vocês terem uma ideia também, após 10 anos que eu deixo o cigarro, o risco do câncer de pulmão, ele é praticamente igual ao risco de uma pessoa que nunca fumou, por próprias questões dessa regeneração pulmonar. E após 15 e 20 anos, o risco de morte relacionado às questões pulmonares e cardiovasculares é praticamente igual à pessoa que nunca fumou. Então existe esse potencial de melhora logo aos 20 minutos que eu largo o primeiro cigarro. Mas eu sei que existe uma necessidade física, emocional e também de comportamento às questões ligadas ao tabagismo. E por isso que acontecem inúmeros relatos da dificuldade de se largar o cigarro. É necessário, a partir do momento que você tome a decisão de deixar de fumar, que você faça um acompanhamento específico com equipe multidisciplinar, seja um psicólogo com terapias cognitivas de comportamento, seja com um médico psiquiatra. Existe a necessidade também de acompanhamento medicamentoso ou até mesmo de substâncias que supram a necessidade da nicotina, como aquelas utilizações de adesivo
transdérmico com a presença de nicotina nesse período de desmame do cigarro. Outra coisa que eu quero deixar em potencial para vocês não é apenas a melhoria da qualidade de vida, mas apenas as questões que estão internas do nosso corpo. É importante eu potencializar que o cigarro ele causa o envelhecimento precoce da pele e também potencializa os gastos financeiros da família. Então é importante que o indivíduo que tenha esse compromisso de deixar de fumar, ele vai ter uma melhoria da qualidade da pele, dos cabelos, das unhas, do olfato e também do paladar, vai melhorar potencialmente a socialização entre seus familiares, entre seus colegas de trabalho. Existe também inúmeros artigos publicados com a melhora da produtividade, não só inseridos dentro do ambiente de trabalho, mas principalmente com a relação entre os familiares e os amigos através dessa socialização pós-utilização do cigarro e principalmente com a redução de custos, que hoje a gente acha aí que um maço de cigarro não vai fazer diferença, mas tenta somar o quanto você fuma todos os dias e com aquela economia que você vai fazer no final de 30 dias, 6 meses e 1 ano, que pode ser injetado aí dentro da sua residência ou outros benefícios, ou até mesmo outros benefícios fora, como uma viagem, um procedimento, ou até mesmo uma melhoria financeira para as suas questões sociais. É importante pontuar que você não está sozinho, existem inúmeros protocolos, desde os fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou até mesmo pelas clínicas conveniadas do convênio da qual você faz parte e, consequentemente, isso potencializa muito a sua qualidade de vida. Largar o cigarro só depende de você.